Em relação aos efeitos dessas medicações, né? A gente tem os inibidores da dihidrotestosterona, né? Que hoje se usa muito a dutasterida, antigamente se usava mais Isso, a finasterida, né? E tem isso. os bloqueadores Bloqueadores. alfa-adrenérgicos, né? Os bloqueadores É, alfa-adrenérgicos, a tanzolosina e a doxazosina. E eu vejo que se tem aquele receio do uso em relação à potência sexual, em relação ao desejo sexual, ereção. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Ô Beto, em relação aos alfa-bloqueadores, a doxazocina, a tansulosina e derivados, nós não vemos muitos efeitos voltados relacionando com a parte de atividade sexual, com disfunção erétil. O que a gente tem que ter muito cuidado em relação principalmente à doxazocina são os pacientes hipertensos que Tá, estão em tratamento, porque inicialmente, se você entra com a dose um pouquinho mais elevada, eles podem tá, fazer e fazem frequentemente, fazem tá. hipotensão e Caramba, principalmente os mais velhos caem e podem ter fratura, podem tá, bater com a cabeça. tá, Então, o caramba, urologista, de uma forma geral, quando ele inicia o tratamento com os alfa-bloqueadores, a gente tem que tá, cuidar muito, principalmente dos pacientes mais velhos, a questão da hipertensão. Iniciar entendi. com Mas doses menores isso nos pacientes que já tomam medicação para pressão ou para independente pressão. disso? Não, Não, eles têm. o paciente é normotenso, não toma nada. Aí ele passa a tomar, eventualmente ele passa a ter hipotensão. Ou Ele ele toma. pode ter, porque essas medicações, elas são hipotensoras. Tá, sim, sim. Entendeu? Então, quando o camarada é hipertenso e usa a medicação antipertensiva, essas medicações podem Potencializa o efeito. Entendi, entendi. potencializar o efeito, né? Faz todo sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, na prática, os alfa-bloqueadores, eles não têm muita correlação com disfunção erétil. Tá, Já os bloqueadores da DHT têm a finasterida, a dutasterida. Então, a frequência no tá, consultório de queixas em relação à libido e a tá. atividade sexual é extensa, não é pequena. Entendi. E em relação aos inibidores da DHT, Glauco, né, que seria a dutasterida e a finasterida, o que eu vejo também que faz muito sentido diminuir a potência sexual e o desejo seria quando o homem já tem um nível médio baixo, até muito baixo de testosterona, e é usada esta medicação. Só para o pessoal lembrar melhor, né? A testosterona se transforma em dihidrotestosterona, que é um hormônio 4 vezes mais potente que a própria testosterona em relação à parte androgênica, né? Em relação à Isso. parte masculinizante da testosterona, que também tem muita correlação com o desejo sexual. Essa própria dihidrotestosterona aqui, durante o desenvolvimento do feto, é ligada à formação do sexo masculino, do próprio desenvolvimento peniano, né, Glauco? Então, Uhum. o que eu vejo no meu dia a dia é que quando um homem faz uso da testosterona e o uso de alguma medicação dessa linha, eu não me recordo de algum que se queixe de diminuição de libido ou de potência. Já quando se usa unicamente a medicação, a chance aumenta. O que eu penso? A testosterona está ali 300, está se convertendo também no nível mais baixo em DHT. Aí você vai lá, usa a medicação, bloqueia completamente aquela DHT. Se a gente está usando testosterona, a testosterona ali, no nível, né, usando um nível fisiológico, está ficando numa média de 1.000. Aquela conversão vai ser também maior do que o que estava acontecendo, né, no paciente com a deficiência, porém mais equilibrada. Ou seja, vai ter uma relação testosterona-DHT melhor, o que vai proteger a próstata e também preservar a função sexual, concorda? Perfeito, não, perfeito. Exatamente isso. Existem duas situações. Quando você faz paciente com hipogonadismo, que você faz a correção da testosterona, e o paciente tem uma hiperplasia em que você bloqueia a 5-alfa-redutase, esse paciente ele queixa menos da libido. Tá, Agora, quando você pega uns pacientes um pouco mais velhos, que ele tem hiperplasia, em que você inicia uma dutasterida ou uma finasterida, e ele tem tá, níveis de testosterona mais baixos, esse paciente vai ser mais sintomático. Então, tá. esse bloqueio da conversão, Beto, no paciente que não faz a reposição, ele fica mais sintomático. É uma queixa mais frequente no consultório, de Tá, que é entendi. principalmente a Tá, libido, de que houve realmente uma redução importante. entendi.